E no meu último vídeo, eu fiz a transformação desse vestido vermelho. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar transformando esse vestido, que ele é todo na renda gripi. A única coisa que eu não gostei nele foi esse forro, porque o tecido gripi, gente, é tão bonito. Se tivesse uma cor que destacasse ele... Olha, gente, como é que tá ficando. Eu coloquei minha mão por baixo dele pra vocês verem a beleza dessa renda. Então, eu vou trocar esse forro e colocar um forro que destaque mais a beleza desse tecido. Então, bora comigo comprar um forro pra esse vestido. Decidi levar o vestido, tá dentro dessa sacola, pra quando eu chegasse na loja, a gente poder comparar qual tecido combinaria mais com ele. Uma das vantagens de morar em cidade pequena é que as coisas, as lojas ficam bem pertinho da nossa casa e você pode ir caminhando. Então, gente, eu cheguei rapidinho na loja. E quando eu chego na loja de tecido, gente, a única coisa que passa na minha cabeça são todos os pins que eu tenho salvo lá no Pinterest, de todos os looks que eu já salvei até hoje. Pois faz tempo que eu salvo muitas fotos e inspirações de roupa, mas a coragem pra fazer tá muito pouca. Estava olhando essa prateleira de tecido, gente, e só imaginando, tentando lembrar quais pins que eu salvei que combinam com esses tecidos. Mas cadê o dinheiro pra comprar todos esses tecidos? Gente, eu tenho que comprar tecido de pouco em pouco. Eu não tenho como fazer uma coleção de tecido pra costurar a roupa que eu quiser na hora que eu quero. Então, bora voltar pro foco principal desse vídeo, que é encontrar um tecido pra servir de forro para esse vestido. Eu fui na loja em busca, gente, de um forro que mais se aproximasse do meu tom de pele. E isso, gente, é uma missão quase impossível. É muito difícil encontrar um forro que combine 100% com o seu tom. Então, eu comecei a testar o vestido com outros tons de tecido que eu encontrei na loja. E quanto mais eu testava, gente, mais eu me apaixonava, porque eu achei muito bonito colocar um forro assim de outra cor que destacasse mais a beleza dessa renda. Nessa altura eu já não sabia mais qual tecido escolher, pois quanto mais eu testava, mais eu me apaixonava por outras cores de tecido, e agora eu não sei mais qual tecido eu devo escolher para servir de forro para esse vestido. Cheguei nessa pilha de tecidos, gente, e comecei a testar um atrás do outro. Eu vi, gente, que o tecido laranja tava combinando muito bem, mas aí, gente, eu coloquei o vestido nesse tecido mais amarelo, e aí, gente, aí eu vi que ficou bonito mesmo, ficou lindo demais. Só que a essa altura, como eu já tava com muita dúvida, eu já não sabia mais qual tecido escolher, eu já tava em dúvida entre vários tons de tecido. Então eu decidi voltar pra casa pra pensar um pouco em qual tecido eu deveria escolher. E depois de muito pensar, gente, eu acabei escolhendo o que eu já estava planejando quando eu fui pra aquela loja, que era escolher um tecido que mais se aproximava do meu tom de pele, porque eu achei assim, gente, que ia ficar muito mais bonito do que escolher uma cor mais chamativa. Eu fiz alguns testes aqui em casa com algumas coisas que tinha outras cores para ver se eu me decidia mesmo se era esse tecido que eu ia escolher, e eu acabei optando por esse tecido mesmo. Gente, o tecido vermelho ficou muito bonito, só que lá na loja eu não encontrei um tecido com esse tom de vermelho, sabe? Tinha outros tons, mas não tinha esse tom, e as outras cores neon eu não tava gostando muito, gente. Eu achei bonito no dia que eu fui escolher lá na loja, mas depois, gente, eu achei que com o tempo, se eu escolhesse aquela cor, eu ia acabar enjoando e eu ia me arrepender depois de ter colocado um tecido de forro daquelas cores. Então eu optei por escolher esse tecido aí que mais se aproximou do meu tom de pele. Enfim, gente, esse é o antes do vestido, antes de eu meter a tesoura nele. Como vocês podem ver, ele tá bem comprido em mim, tá bem folgadinho. Eu vou diminuir esse vestido, cortando ele por essa parte do decote, tá? E eu não vou ajustar esse vestido não, porque eu não gosto de coisa apertada, mas eu vou me livrar desse decote aqui, porque eu não tenho muito busto, gente, então não acho que decote assim arredondado combina muito comigo. Então agora bora cortar esse vestido pra trocar esse forro. Pra começar a cortar o vestido, eu virei ele pelo lado do avesso e fui metendo a tesoura nas costuras da lateral, dando a margem de costura. Como esse vestido tá bem folgadinho no meu corpo, gente, eu não preciso desmanchar as costuras pra poder separar esse forro. Posso passar a tesoura, porque ele ainda tem uma boa margem de costura pra mim. Então eu posso cortar as laterais sem medo. Depois que eu separei as laterais, agora eu vou cortar essa parte do decote, porque eu vou diminuir esse vestido pela parte de cima pra não mexer nesse barrado que é muito bonito. Eu não vou cortar esse barrado. Agora, com a parte que eu queria separada, eu vou usar ela como base pra cortar, ou seja, como molde. Eu vou dobrar o tecido gripi, vou colocar sobre o meu tecido de forro, gente, e
pra cortar o forro eu também sou econômica. Eu fico ajustando o tecido até dar uma largura suficiente pra cortar o forro, sabe? Eu não dobro o tecido assim de qualquer jeito, porque qualquer margem de tecido que sobrar, na minha cabeça sempre dá pra fazer alguma coisa. Sempre dá pra poupar tecido e fazer alguma coisa depois. Pra cortar o barrado, eu vou cortar ele menor do que o meu tecido principal, pra depois, quando eu fizer o barrado do forro, gente, não ficar aparecendo na parte da frente. Depois é só cortar mais um forro, seguindo as medidas do primeiro e conferir se todas as peças estão com o tamanho certinho e levar pra máquina. E o forro que eu arranquei do vestido, gente, eu não vou jogar fora, eu vou guardar, porque depois, se surgir alguma outra peça de roupa que dê pra estar forrando, eu posso estar reaproveitando esses tecidos. Agora eu vou fazer a bainha do forro. Eu vou dobrar 2 vezes e passar a costura reta nessa parte aí de baixo. Eu só vou fazer essa costura na parte do forro, porque no tecido principal não tem necessidade, porque ele tem esse bico que já é o acabamento da bainha para ele. Depois que eu fiz a bainha do forro, agora eu vou colocar o tecido principal por cima do forro e vou passar as costuras na lateral e nessa parte aí de cima do decote. E agora começa meus perrengues na máquina de costura, quando eu achei que tudo ia dar certo, mas aí, gente, sempre aparece alguma coisa que dá errado e você tem que desmanchar a costura para poder refazer. Gente, o tecido gripe esticou e o meu tecido de forro não estica nem um pouquinho. E para completar, eu não coloquei alfinete para alfinetar a peça. Ou seja, agora eu tenho que dar um jeito de tentar diminuir essa parte sem cortar o tecido, gente. Mas antes disso, eu vou ter que desmanchar essa costura que eu acabei de fazer. Isso é para mostrar para as pessoas que gostam de desvalorizar o serviço das costureiras que as costurinhas que vocês acham que só leva 5 minutinhos, se aparecer algum problema que a costureira tenha que desmanchar a costura para poder refazer, isso pode levar minutos ou até mesmo horas desmanchando costura, dependendo do tanto que a costureira costurou naquela peça, né? Agora, bora resolver esse problema e tentar deixar as duas peças, o forro e o tecido gripe, do mesmo tamanho. Minha intuição de costureira está me dizendo que se eu colocar o tecido do forro voltado para cima e o tecido gripe voltado para baixo, vai acontecer alguma coisa que as duas peças vão ficar do mesmo tamanho. Bora ver se isso vai dar certo. Eu tô confiando na minha intuição, gente. E não é que deu certo, gente, não sei o que foi que aconteceu aqui, mas o tecido gripe voltou a ficar do mesmo tamanho que o forro. Agora bora costurar as laterais do vestido. Para costurar as laterais, gente, eu acabei cometendo o mesmo erro de não colocar alfinetes e adivinha o que é que aconteceu? O tecido gripe esticou de novo. O barrado, que era para ficar com a diferença de apenas 3 dedinhos, em relação ao forro, gente, acabou ficando com 6 centímetros, ou seja, esse tecido acabou esticando mais uma vez. Bora desmanchar a costura. E agora eu vou encher essa roupa com esses mini pregador para depois nada sair do lugar. Porque se eu usar o alfinete, gente, não vai dar muito certo, porque o tecido gripe é todo furadinho. E depois de ter medido tudo milimetricamente e enchido a peça de grampos, bora costurar. Depois de alguns perrengues na costura, finalmente consegui costurar a primeira banda desse vestido, gente, ficou assim. E dessa vez, gente, eu decidi colocar grampos em volta do vestido inteiro pro tecido gripe não esticar e eu não passar raiva mais uma vez naquela máquina. Eu fui costurando as laterais, gente, e como eu coloquei os grampos, o tecido gripe não esticou e tudo saiu conforme as medidas que eu tinha pré-estabelecido, nada fora do lugar. E agora, com as duas bandas do vestido costurado, eu vou colocar direito com direito, dessa forma que eu tô mostrando, e vou costurar as laterais lá na máquina overlock. Pra quem pensava que meus perrengues na costura terminou, gente, na verdade não terminou. Eu fui costurar essa parte aí da lateral do vestido, só que os tecidos estavam formando, gente, uma camada bem grossinha e a máquina não estava dando conta de costurar. Ou seja, a costura falhou em algumas partes. Então eu cortei 2 tiras de tecido, onde eu vou estar costurando na lateral desse vestido e eu vou fazer aqueles acabamentos em viés que existem em algumas roupas. Depois que eu costurei a primeira parte do viés, eu vou fazer o acabamento nessa pontinha aí, eu vou fazer a dobra, só pra fazer o acabamento bonitinho nessa bordinha. E depois, gente, eu vou rebater essa tira de viés que eu acabei de costurar. Só que agora, do outro lado, eu vou colocar grampos na extremidade desse viés. Também vou refilar com a tesoura as bordinhas onde tiver precisando, pra depois eu conseguir encaixar esse viés da melhor maneira possível e não ficar me dando trabalho na hora da costura.
costura. Costurar viés, gente, pra mim não é nada fácil, ainda mais sem aparelho, então isso não é algo que eu sou boa de fazer. E o viés ficou desse jeitinho, gente, ainda ficou meio franzido, mas pelo menos o acabamento ficou melhor do que se eu tivesse deixado apenas no ponto da overlock. E agora, para ajustar esse vestido em mim, eu cortei um pedaço de elástico, medi em volta do meu busto para achar uma medida que nem ficasse nem apertado e nem folgado, e agora eu vou costurar em volta do decote. Para costurar o elástico, eu vou costurar com ele assim, ó, aberto, não vou costurar as pontas do elástico, e eu vou costurando o elástico sem puxar muito ele, porque o elástico já está ajustado assim numa medida que já fica confortável para mim. E após ter costurado o elástico em volta do decote do vestido, eu vou colocar ele lá na outra máquina e rebater esse elástico no pontinho reto ou então no zigue-zague. E esse era o antes do vestido. E esse é o agora. E pra ser sincera, gente, eu acho que eu não gostei desse vestido. Mas Dani, você teve todo esse trabalho. Pois é, gente, no mundo da costura é assim. Tem roupas que você vai transformar e que você vai amar. E tem outras que você não vai colocar expectativa nenhuma e é as que você mais vai gostar da transformação.